Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional. Inteligência emocional é estarmos diariamente prosperando. Se nós desejamos prosperar, como diz Masulo, nós temos que fazer algo novo, novas ações e manter a constância. É através da constância que nós obtemos os melhores resultados. E a constância está aqui no ICP Academy diariamente. E hoje com nossa CEO, nossa especialista em terapias integrativas, Celiane Cabral, dando prosseguimento ao Clube do Livro Leitura Próspera. E hoje nós estaremos aqui dando prosseguimento ao livro O Peso da Cama Feita. A aula anterior teve um peso muito grande nas nossas reflexões, Celiane. E hoje, Celiane, como será essa aula de hoje, Celiane? Vamos que vamos! Vamos prosperar? Olá, muito bom dia! Que coisa maravilhosa estar aqui nessa segunda-feira, retornando essa leitura incrível desse livro que trouxe para nós a possibilidade de muitas reflexões. E é por isso que o convite de hoje é para que a gente fique assim focados, atentos ao que nós vamos ler. Tudo aquilo que a gente se determina ou se pré-determina a fazer na vida, precisa primeiro que a gente acione as nossas habilidades, os nossos potenciais. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos no início de uma semana incrível, nós já estamos próximos do final do ano de 2025, e eu sei que tem muita coisa que você planejou, que você pensou, que você até realizou mentalmente e que falta muito pouco para você executar efetivamente. Então, tira um tempinho para que você possa ouvir tudo isso que você tem aí na sua cabeça, ver você realizando e sentir como que é realizar tudo isso, para que você parta para a execução. Esse livro, ele trouxe a possibilidade da gente colocar um espelho na nossa frente e verdadeiramente olharmos para esse espelho e nos reconhecermos diante desse espelho. Então, o que que eu vou agora nesse momento sugerir? Sugerir aqui, ó, que a gente possa realmente se conectar com essa leitura, que a gente possa verdadeiramente estar cada vez mais predisposto a, a aprender, né, cada vez mais, e com certeza usufruirmos desse aprendizado, tá bom? Então, nós paramos a leitura aqui, exatamente nesse parágrafo que diz assim: a maturidade começa quando você para de esperar e começa a se comunicar. Olha só, a maturidade começa quando você para de esperar e começa a se comunicar. Então, vamos começar essa comunicação com a gente mesmo hoje? Bora lá? Mas assim, ó, para que a gente aproveite e absorva e compreenda e entenda essa leitura de hoje, você vai inspirar e expirar, só que de uma forma mais potente, uma quantidade de ar muito maior. Assim, ó, vamos lá? De novo. E agora, nós vamos fazer 10 repetições e vamos associar a respiração, o movimento com os braços. Inspira, os braços lá em cima. Expira, desce os braços. Assim, ó. 5, vai. 8, 9, 10. Vamos lá. Prontinhos? Percebeu que o fluxo no seu corpo mudou? Então, vamos lá. Agora sim, estamos preparados. Vamos dar continuidade aqui. Vamos para o nosso capítulo 16. Você também cansa o outro. Esse aqui é um chamado maravilhoso, ó. Você também cansa o outro. Para trás da leitura, você percebeu que o amor não acaba, o que acaba é a vontade de colaborar,
né? Você viu a questão do espelho, você acha que o outro te cansa, você também cansa o outro. Então vamos lá. Talvez ele esteja calado, ele ou ela, né? Talvez ela esteja mais fria. E você, no automático, pensa: ele mudou. Ela já não é mais a mesma. Mas será que você parou para se perguntar se você também mudou? Aham. É fácil olhar para o outro com lupa, contar suas ausências, listar suas falhas, reclamar do que não vem mais. Mas difícil mesmo é colocar um espelho na frente da própria entrega. Olha só que beleza isso. Porque às vezes você também cansa. Cansa quando espera sem comunicar, cansa quando transforma afeto em exigência, cansa quando usa o eu sou assim como desculpa para nunca melhorar. Você diz que está se doando muito, mas será que está se doando do jeito que o outro precisa ou do jeito que você espera ser reconhecido? Tem dias em que a sua presença pesa, não porque você não é amado, mas porque o outro está exausto de andar sobre ovos ao seu lado, exausto de medir palavras, de adivinhar o seu humor, de tentar acertar e sempre errar porque o jogo muda a cada dia. Você se sente injustiçado, mas será que também é difícil de amar? Será que sua intensidade virou pressão? Será que seu cuidado virou controle? Será que seu amor virou uma corrida pelo reconhecimento que você nunca recebeu de si mesmo? Relacionamento adoecem quando a troca vira cobrança, quando o carinho vira moeda de troca, quando o silêncio vira punição. Você quer leveza, mas chega com o peso do mundo nas mãos e espera que o outro carregue. E se ele não aguenta, você chama de abandono. Mas será que é abandono? Ou é só um pedido desesperado por ar? Sim, todo mundo é difícil às vezes, mas a diferença entre amar e exigir está em saber reconhecer isso. Mas a diferença entre amar e exigir está em saber reconhecer isso. Você quer um parceiro, uma parceira, não um terapeuta emocional disponível 24 horas para validar suas dores. Tem dias em que o outro também está cansado, mas não fala, porque já entendeu que se ele parar, você desmorona. E então ele se cala. Vive no mundo entre aspas, evitar conflito. Se recolhe não por indiferença, mas por cansaço emocional. E aí você interpreta como frieza. Mas na verdade, ele só está tentando sobreviver dentro da relação. Você quer ser compreendido. Mas será que compreende? Quer ser acolhido. Mas será que acolhe quando o outro não está forte? Você exige maturidade, mas explode por pouco. Quer empatia, mas ignora o que o outro sente. Quer presença, mas oferece controle. Talvez seja a hora de parar e perguntar: será que eu também estou pensando demais, pesando demais? Será que o meu jeito de amar está sufocando? Será que minha ansiedade não está roubando o espaço do outro existir com liberdade? O amor não cansa. O que cansa é o peso de um afeto que não escuta, não observa, não se revisa. Você também precisa de colo, mas o outro também. Você também sente demais, mas o outro também. E numa relação madura, ninguém precisa virar Marte para que o outro se sinta importante. Quando foi a última vez que você perguntou com sinceridade: eu estou te fazendo bem? Tem algo em mim que você não consegue mais dizer? Você está cansado de mim ou cansado de tentar sozinho? Às vezes, uma simples pergunta sincera cura mais do que 1000 promessas. Ó,
Às vezes, uma simples pergunta sincera cura mais do que mil promessas. Às vezes, tudo que o outro precisa é saber que você também se enxerga, sem esperar uma crise para mudar. O amor amadurece quando a gente entende. Nem sempre o problema é o outro. Às vezes, é a forma como a gente tem amado, de forma tão pesada que o outro não consegue mais respirar. E se o amor é para dois, que os dois aprendam a ser alívio e não apenas cobrança disfarçada de afeto. O silêncio que você criou. Você sente que ele se afastou, que ela já não fala como antes, que o silêncio virou rotina. E aí você se pergunta: o que aconteceu com a nossa conexão? Mas a pergunta real deveria ser: será que esse silêncio não foi criado por mim? Nem todo afastamento vem de desinteresse. Às vezes vem do medo. Medo de falar e ser julgado, medo de abrir o coração e ouvir deboche, medo de ser vulnerável e não ser acolhido. O silêncio nem sempre começa de fora. Às vezes ele começa em você, na sua incapacidade de ouvir sem se defender, de acolher sem interromper, de aceitar o que o outro sente mesmo quando dói em você. Você quer conversa, mas impõe monólogo. Quer desabafo, mas oferece correção. Quer verdade, mas só se ela vier como você gostaria. E aí, aos poucos, o outro vai se calando. Não por mágoa, mas por proteção, porque aprendeu que se falar o que sente, vai começar uma discussão. Que se disser que está cansado, vai te magoar. Que se for sincero, você vai explodir. Então ele guarda, engole, silencia. E com o tempo, aquele silêncio vira muro. Um muro que separa dois corpos que ainda dividem o mesmo teto, mas já não dividem a mesma alma. Você sente falta de diálogo, mas talvez o outro só tenha percebido que dentro da sua escuta não há abrigo. Muitos relacionamentos adoecem não pela ausência de palavra, mas pela falta de escuta genuína. Por isso, antes de exigir diálogo, você precisa se tornar um lugar seguro para que ele aconteça. Este exercício é simples, mas profundo. Ele deve ser feito com presença, humildade e verdade, tá? Sabe que exercício é esse? O exercício da escuta. Não para acusar, não para rebater, mas para acolher o que o outro tem a dizer. Escolha um momento calmo, sente-se de frente com quem você ama, respire fundo e então pergunte com o coração aberto. Você sente que pode falar comigo sem medo? Tem algo que você esconde de mim só para não me machucar? Eu tenho sido um lugar seguro para você ser quem é? Agora silencie. Não corrija, não julgue, não se defenda. Essa escutativa é uma prática baseada na comunicação não violenta, onde o foco não é vencer a conversa, mas criar um campo de empatia e compreensão mútua. Depois que o outro falar, agradeça, mesmo que doa, mesmo que te exponha, porque só na vulnerabilidade compartilhada é que a intimidade real floresce. Depois de ouvir, você pode responder com frases como: obrigada por confiar em mim. Eu não tinha percebido, mas agora quero melhorar. Você é importante demais para mim e eu quero ser um lugar de paz para você. Lembre-se, o silêncio que hoje te fere pode ser desfeito com a escuta intencional e afeto real. Ó, vale a pena, hein? O silêncio que hoje te fere pode ser desfeito com a escuta intencional e o afeto real. Às vezes, tudo que o outro precisa é que você esteja ali, não para responder, mas para acolher. Quando o amor pede silêncio, nem sempre a resposta certa vem na hora, nem toda dor precisa ser explicada de imediato. Nem todo conflito exige solução agora. Às vezes o amor pede silêncio. Não aquele silêncio gelado que congela, mas o silêncio que respeita o tempo do outro.
que não apressa, que não invade. Você já se deu conta de quantas vezes tentou resolver uma briga? Não porque era o momento certo, mas porque não suportava o desconforto da pausa. Mas porque não suportava o desconforto da pausa? É difícil, eu sei. Ficar no meio do vazio, sem resposta, sem garantia. Mas amar também é isso. Saber não saber. Às vezes o outro precisa de espaço e o seu amor é testado não quando você se aproxima, mas quando sabe recusar com respeito. Tem relações que se rompem não pela falta de palavras, mas pela pressa em preencher o silêncio com as palavras erradas. Você precisa aprender a não se assustar com o intervalo, porque o intervalo não é o fim. Pode ser respiro, uma pausa entre um ciclo e outro, um tempo para que o sentimento encontre forma, um lugar onde o barulho do mundo se cala e o coração, enfim, escuta. O problema é que fomos ensinados a reagir, a querer resposta, a exigir presença, a transformar o silêncio em rejeição. Mas maturidade afetiva é saber reconhecer. Nem toda a ausência é abandono. Às vezes o outro se cala porque está tentando entender o que sente. E se você pressionar, ele se fecha ainda mais. O amor maduro respeita os limites, sabe que conexão de verdade não se impõe, se constrói no ritmo de cada um. Mas e se ele nunca mais voltar? Talvez volte, talvez não. Mas se você ficar, que fique inteiro. Porque o amor bonito é aquele que dá espaço sem deixar de estar. Você pode dizer, estou aqui quando quiser falar e pronto. Não precisa insistir, não precisa cobrar. A sua segurança está em ser amor, não em controlar o retorno. Seja o silêncio que cura, não o silêncio que pune. O amor que escuta, o amor que espera, o amor que não sufoca. Seja o silêncio que cura, não o silêncio que pune. A saudade do que ainda existe. Tem dias em que a cama está feita, mas o coração desarrumado. Você olha para o lado, a pessoa ainda está lá, mas a conexão já não sabe onde deixou. É estranho sentir saudade de alguém que ainda está perto. É como morar na mesma casa e viver em planetas diferentes. Como dividir o travesseiro, mas não mais os pensamentos. E aí você começa a se perguntar: será que acabou? Será que só sobrou hábito? Será que o amor está aqui ou é só apego? Mas talvez não seja o fim. Talvez seja só o cansaço acumulado, as conversas interrompidas, as mágoas engolidas, os pesos, os pedidos de desculpas que virarão silêncio. Você não quer perder, mas também não sabe mais como continuar. E isso é o ponto mais delicado. Quando você ainda ama, mas se sente sozinho, mesmo ao lado de quem ama. Porque o amor adoece em silêncio, não com gritos, não com traições, mas com ausência disfarçada de rotina. Você ainda faz o café, ainda divide o sofá, ainda manda aquele chega bem, mas por dentro já não sabe se está sendo visto. E tudo começa a pesar. O tudo bem vira automático. O beijo de boa noite vira formalidade. E o abraço, às vezes, já não encaixa como antes, mas você continua. Não por comodismo, mas por esperança. Porque lá no fundo algo te diz: ainda dá para voltar, ainda dá para se reencontrar. E dá mesmo. Mas por isso, alguém precisa ter coragem de parar a rotina e perguntar: você ainda está aqui de verdade? Alguém precisa tocar no desconforto, nomear o que ficou sem nome, falar sobre a falta, antes que ela vire saudade definitiva. Porque muitas vezes o que destrói um amor não é a ausência do sentimento, é a ausência de presença emocional. É deixar o tempo passar
esperando que tudo volte ao normal, sem perceber que o normal também está doente. Hoje, talvez você precise olhar para o outro com um novo olhar, não para cobrar, mas para convidar. Convidar para uma conversa sem culpa, convidar para um recomeço sem perfeição, convidar para lembrar juntos do que os uniu. Você ainda sente saudade? Então talvez ainda haja amor. Só que um amor esperando ser despertado de novo. E essa é a beleza da maturidade afetiva. Entender que o amor também adormece, mas pode acordar se alguém tiver coragem de chamar. Ainda dá tempo. Talvez você tenha lido este livro com o coração apertado. Talvez tenha se enxergado em mais erros do que gostaria. Talvez tenha lembrado de olhares que já não acontecem mais, de palavras que ficaram atravessadas na garganta, de gestos simples que hoje parecem distantes. Mas se tem algo que eu quero te lembrar aqui é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer a cama com intenção, de voltar a ouvir com empatia, de conversar sem querer vencer, de reconstruir o que foi deixado para depois. Porque o amor não acaba de um dia para o outro, ele só se esconde atrás das mágoas que ninguém teve coragem de falar, atrás dos silêncios que ninguém ousou romper. Mas ele ainda está aí, mesmo que fraco, mesmo que ferido. E não é tarde demais. Tarde demais é quando a gente para de tentar, quando o orgulho grita mais alto do que o sentimento, quando deixamos de olhar nos olhos e passamos apenas a conviver. Mas se você está lendo isso, é porque lá no fundo ainda acredita no amor. Então permita-se voltar para a conversa, para os gestos simples, para os cuidados que não precisam de grandes promessas, só de presença. Seja o primeiro a baixar a guarda, a pedir desculpas, a perguntar como você está de verdade. Não espere o outro mudar, mude você, porque todo relacionamento amadurece quando alguém decide ser o primeiro a amar sem garantias. E se não for mais possível continuar com o outro, que este livro sirva de espelho para você aprender a amar a si mesmo com mais verdade. E estar pronto da próxima vez para amar com mais consciência. Amar não é sobre não errar, é sobre ter coragem de reconhecer o erro e ficar. Porque o amor não se ausenta só com sentimento, se sustenta porque o amor não se sustenta só com sentimento, se sustenta com decisão, com constância, com vulnerabilidade. Talvez depois desse capítulo você não mude tudo de uma vez, mas talvez hoje à noite você faça a cama diferente. Não só com os lençóis, mas com o coração mais livre, mais atento, mais disposto. E quem sabe isso seja o começo de um novo final. Não perfeito, mas real. Porque amar Porque o amor verdadeiro não é aquele que não falha, é aquele, mesmo falhando, escolhe continuar. Olha que beleza, gente. Porque o amor verdadeiro não é aquele que não falha, é o que, mesmo falhando, escolhe continuar. É uma beleza isso. E aqui chegou ao fim. Deixa eu olhar aqui o meu impresso. É isso mesmo. É isso mesmo. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim dessa maravilha.
dá uma reflexão muito grande, né? Eu vi aí algumas carinhas assim, pensando, e tem determinados parágrafos, determinadas falas, que vai, né, invade mesmo assim a gente, dá uma vontade de. Você se encontra, né, dentro dessa reflexão em muitos lugares. Se encontra e acaba que encontra também o seu parceiro, a sua parceira. E eu quero abrir aqui esse nosso diálogo hoje, essa reflexão, para que a gente possa encontrar a forma de como praticarmos isso. Uma das frases, das falas desse livro que mais me chama a atenção é essa de ser o silêncio que cura, né? Seja um silêncio que cura, né? Não um silêncio que pune. E é muito comum dentro de um relacionamento, quando a gente escolhe calar, a gente querer que o outro seja punido com esse nosso silêncio. Então, eu quero começar a abrir essa nossa fala de hoje com essa frase do livro, né? Seja o silêncio que cura, não o silêncio que pune. E eu quero ouvir vocês. Sei que vocês estão aí com muita vontade de falarem, de dividirem. O nome do livro, Ilana, é O Peso da Cama Feita, tá? Então, vamos, vamos lá. Quero ouvi-los. Quando vocês forem falar, falem o nome de vocês e de onde vocês estão falando. Sejam todos muito bem-vindos, né? Os novos integrantes, os novos alunos do ICP Academy. Aqui é um ambiente onde a gente se acolhe e dá continuidade nesse desenvolvimento, porque a gente sabe o poder da ambiência, a gente sabe que o ambiente é muito modulador. Então, esse ambiente aqui do ICP Academy é para que a gente se acolha, é para que a gente se veja, se perceba como pessoas em constante evolução. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando a essa casa, né, pela primeira vez. Aqui também é o seu lugar, né? Então, sejam muito bem-vindos. E agora tá com vocês, gente. Eu vou tomar meu chazinho aqui e vamos partilhar os nossos aprendizados. A Ilana levantou a mão, fica à vontade, Ilana. Oi, bom dia. Isso aqui é Portugal e Brasil, é isso? Ou tem Isso. outros países também? Eu acho que hoje só Portugal e Brasil. Ah, ok. Eu estou em Lisboa e estou chegando, na verdade, e nem sabia o horário dessa sessão. Eu entrei, acho que faz poucos minutos num grupo e vi que tinha um Zoom e entrei, mas fiquei porque achei muito bonito. Até estava com a câmera desligada, peço desculpas, que aqui era meu horário de almoço, estava comendo. Mas estava pensando aqui, eu acho que eu reconheço várias dessas coisas que a gente estava ouvindo, mas também estava pensando aqui o quanto que às vezes esse silêncio, essa forma de punir ou de parar de se comunicar, também a gente pratica com a gente mesmo, né? Que às vezes a gente é super rigoroso, punitivo e exigente com a gente mesmo, e a gente acaba entregando para as outras pessoas um pouco o que a gente é conosco, né? Então, não sei se vocês, como eu peguei no meio, não sei se também esse livro estava falando sobre isso, mas me lembrei de comentar isso. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, ainda vou descobrir melhor do que isso se trata. Mas Tem obrigada. razão, a gente cobra muito da gente mesmo. Tudo a gente acha que a culpada somos nós e não os outros. Ilana, esse livro está disponível na nossa plataforma. O nome do livro chama O Peso da Cama Feita, né? E a gente tem, né, o Clube do Livro, o Masulo com certeza falou para vocês esse fim de semana aí. E esse é o sétimo livro, né, Greta? É o sétimo livro. E a gente sempre traz esse diálogo, né, mais aberto de compreensão.
E esse livro foi um livro que eu tive acesso recentemente, não está com muito tempo, acho que está com uns 2 meses. E ele foi um livro que descortinou muito o meu olhar. E quando eu trouxe ele para a leitura, eu trouxe com essa possibilidade dos relacionamentos, todos os tipos de relacionamento. Os relacionamentos familiares, pais e filhos, os relacionamentos de amizades. E na nossa aula passada, a gente falou justamente desse relacionamento para consigo, né? É a forma como você hoje se relaciona. E eu até falei que ainda é tudo sobre nós, que nós ainda não atingimos o nosso estado de iluminação, assim como algumas autoridades que chegaram no nível de maturidade, até maturidade espiritual, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como Betinho, Santa Dulce dos Pobres, que é uma santa que foi coroada, coroada não, como que é o nome, gente? Canonizada? Canonizada aí. Acho que está com aí com uns 4 anos, 5 anos, né, da Bahia, porque essas pessoas, a vida delas já não importava mais. Então elas já viviam só para servir. A vida era destinada a servir o outro. Nós não estamos nesse estágio, talvez nem chegaremos. Então tudo ainda é sobre nós. Então tudo aquilo que a gente busca oferecer para o outro, precisamos perceber se a gente se serve do que servimos aos outros. E aí fica esse conflito muito grande, porque quando eu não me sirvo do que eu sirvo aos outros, eu gero uma expectativa, e essa expectativa fica alta, né, para esse retorno. E quando ele não vem, vem essa frustração. E às vezes a inabilidade de comunicar-se faz com que a gente silencie. E esse silêncio, ele fica muito punitivo. Primeiro, para você, porque você não não tem ou não cria a coragem ou a segurança de expor aquilo que você sente. E aí isso vai te corroendo de uma forma que viram doenças psicossomáticas, né? Tem muita úlcera, muita gastrite que não é psicossomático, é físico, que é causado de somatizações, né? De raiva, de você ficar segurando aquela mágoa. E o livro também traz essa percepção da mágoa, que a mágoa, ela é muito corrosiva. E o Murilo Gun, ele traz uma frase sobre a mágoa que eu gosto muito. Ele diz que a mágoa é o barulho mais atormentador que nós podemos carregar. Então, a mágoa, ela não é uma mágoa silenciosa, como algumas pessoas acreditam. Pelo contrário, toda vez que ela se manifesta dentro de você, ela faz barulhos terríveis, né? Ela acorda dentro de você um verdadeiro vulcão. Então, ainda é tudo sobre nós. E agora a gente vai ouvir a Osineide. Olá, minha gente, bom dia. Eu tava um diazinho sumida, né? Aqui nas aulas, eu tava tendo dificuldade. Eu viajei na semana aí passada por causa da minha mãe, e aí lá sem internet, muito ruim. Mas graças a Deus estou de volta. Muito bom ver cara nova por aqui. E, e é assim, gente, sabe, Celiane, esse livro aqui, eu escutando, meu Deus, é eu aqui nesse livro. O que que minha história tá fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas é assim, sabe, Celiane? É uma decisão que a gente toma dia por dia. A gente falar e parar de falar. São decisões que a gente toma. Eu saí daqui de São Luís para o interior daqui do Maranhão para visitar minha mãe. Fui com um objetivo, porque como alguns já sabem aqui um pouquinho da minha história, então essa um pouco de dilema assim com a minha mãe e tal, por ela não aceitar os erros dela, então tipo tudo que acontece ela joga para cima de mim. Eu sou a única filha, tenho meus irmãos, mas são homens. E inclusive se eu tenho um carro e eu levo ela para passear, eu sou a culpada. Se acontecer alguma coisa errada, eu sou a culpada. Então eu fui decidida a fazer algo por ela. Quer saber? Eu vou passar uns dias com a minha mãe.
e eu vou ajudar ela, independente de qualquer coisa. Gente, eu fiz para mim, não é para minha mãe, para mim. E aí eu cheguei lá determinada, fiz o que eu tinha que fazer. Gente, a casinha dela, eu deixei, sabe? Fiz para mim. Eu fiz para mim. E ao me silenciar, tem momentos da gente silenciar. E esse momento é que a gente tem que estar atento, né? E no momento de silêncio é quando, tipo, as coisas vêm, a pessoa joga para cima de você, não debate. Simplesmente pare, respire e diz: eu vou fazer para mim. E eu fui com esse objetivo, gente. Então, o que que acontece? Quando vinha alguma provocação, alguma coisinha, né? Eu simplesmente fazia o quê? Tá tudo certo, mãe. É o seu pensar. É a senhora pensa dessa forma, eu não posso mudar seus pensamentos. Tá certo, né? Tá certo. Só que eu me conheço, eu sei quem sou eu, né? Eu sei por que que eu tô fazendo isso aqui. E eu tô fazendo um bem-estar, né, para todos nós aqui. Então, nada do que eu estou fazendo aqui é de errado, mas está tudo certo, está tudo certo. Não vou discutir com a senhora tem razão, né? Se a senhora está achando que está sendo feito é errado, eu chegar aqui, organizar suas coisas, ou eu ter minhas coisas, é errado, pensamento seu. Mas enquanto a senhora viver, eu vou fazer minha parte. Eu vou lhe amar do jeito que a senhora é e vou fazer o que eu tiver que fazer. E nesse momento me calar para as provocações. Se ela estiver brigando com os bichinhos, deixa ela brigar lá, deixa ela. Uma hora eu vou chegar para ela e vou dizer: sabe o que que eu fiz? Nós estávamos deitados na cama, eu e ela. E eu passei a mão na cabeça dela, já estava com o cabelo bem branquinho. E eu abracei ela bem aconchegada assim a mim. E disse para ela: mãe, fala aqui uma coisa para mim. O que que eu tenho feito para a senhora que tem deixado a senhora tão assim? Porque às vezes a gente não vê nossos erros, a gente não vê, né? E ela calou. Pela primeira vez eu vi a minha mãe calada. E a única coisa que ela disse para mim foi: minha filha, cuida da sua mãe, porque é a única que você tem. E eu disse: é o que eu estou fazendo, mãe, dando o seu bem-estar. Tá aqui com a senhora, lhe trazendo um pouco de alegria. E isso eu estou fazendo para mim, porque eu também estou feliz de estar aqui. Ter a sua companhia é a melhor coisa. Então, eu não quero receber a notícia de algo ruim e que eu deixei de fazer enquanto a senhora estava viva e para fazer depois. E me arrepender. Por que que eu não fiz tal coisa para você? Por que que eu não cheguei para conversar com a senhora e entender seu sentimento também, né? Então, esse livro, assim, nossa, meu Deus, veio tudo, assim, tudo para mim, sabe? Sério. E relacionamentos em todos os sentidos, às vezes a gente se cala porque a gente cansa de falar. De falar nossos sentimentos, né? Chegar para a pessoa na qual convivemos, dizemos, sabe, fulano, eu me sinto assim, me sinto desse jeito, estou me sentindo desse jeito hoje aqui. E a pessoa olha para você e talvez nem olha, vira a cara para outro lado, então tudo isso vai silenciando a gente. Então, quando a gente sabe que a gente fez a nossa parte, tá tudo certo. Só temos que fazer a nossa parte. Só temos que escutar na hora de escutar, parar na hora de parar. E é isso. Ficar em silêncio quando é para ficar em silêncio. E é impressionante que quando a gente começa a se conhecer, a gente vai fazendo exatamente desse jeito, né? A gente vai Ah, fazendo desse jeito. agora você tocou num ponto que eu acho essencial, viu, Rosnei? Não adianta muito essas leituras se você não está dentro do fluxo do autoconhecimento. Essa é a verdade. Que a leitura, ela te possibilita um amadurecimento daquilo que você conhece em você. Então, assim, quando você está dentro desse fluxo, e é por isso que a gente tem muito carinho pelo ICP Academy,
porque aqui é de verdade um lugar onde você rega o seu autoconhecimento, aonde você instiga-se diante do seu viver, do seu dia a dia, né? São quais aulas, né? Eu estava conversando com o Negreiros agora pela manhã, né? Que é a professora Angélica. Professora Angélica, a jornada da professora Angélica é uma coisa lindíssima. A vida da Angélica é uma vida de superação. Quem já assistiu às aulas da Angélica sabe que os temas dela são temas muito pertinentes. Aí eu falei para o Negreiros assim: a gente vê a professora Angélica, uma mulher tão inteligente, uma mulher com tanto conhecimento, uma mulher que está aqui, ó, junto com a gente. Mas se vocês forem entender a vida profissional da Angélica, por exemplo, ela, às segundas-feiras, a Angélica dá aula. Aonde a Angélica estava ontem, 11 horas da noite, numa comunidade muito pequenininha, lá do estado da Bahia, e aí ela mandou uma mensagem dizendo que foi informada ontem, naquele horário, que hoje pela manhã eles iam trocar uns postes e que ia ficar sem energia, né? Então, assim, a Angélica trabalha em alguns postos da rede do SUS. Então, ela presta esse serviço e durante a semana ela recebe para onde ela vai ser alocada no final de semana. Então, ela falou: gente, eu não vou conseguir estar por conta disso, mas eu fui avisada agora e ficou meia preocupada. E o Negreiros logo a acolheu e a gente conversou ontem à noite e eu estou aqui hoje. Então, imagina o servir da Angélica, imagina a predisposição da Angélica ela poderia muito bem não estar conosco no ICP Academy por essa, entre aspas, dificuldade, né? Mas não, ela abraçou e quando ela está com a gente, vocês percebem que ela é uma. Eu já falei isso para ela pessoalmente. Ela é uma gigante, né? A Angélica é muito grande. E por que que ela topa? Por que que ela vem ao nosso encontro? Porque a Angélica se conhece bem, né? Ela tem esse fluxo. Então, fica difícil da gente manter os relacionamentos quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe lidar com as adversidades que estão dentro de nós. É essa vulnerabilidade, gente, que gera conexão. Então, se a gente não tem coragem de mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente tem poucas conexões reais. Porque é na vulnerabilidade que a gente se mostra como a gente é e vão ficar com a gente quem é para ficar. É quem é para ficar. Então, às vezes, você está ali, ó, montado numa casca e você se sente sozinho, sabe por quê? Porque a pessoa acha que você dá conta de tudo sozinho mesmo, que você não precisa de ninguém. E isso não é verdade. Nós somos uma espécie, a espécie humana não suporta viver sozinha. Nós somos uma espécie que a gente não dá conta de viver sozinha. Nós precisamos uns dos outros. E cientificamente comprovado, receber carinho e reconhecimento é tão importante quanto comer comida, alimento. Se a gente não Viu, tiver, Celiane? Viu, Celiane? Eu acho que isso aí, de você se sentir importante, você sentir se ouvida, né? A gente às vezes só quer ser ouvido, sabe? Só quer que alguém te escute ali um pouquinho e entenda, né? E quando você recebe isso, é uma cura assim para dentro da gente. Porque às vezes as pessoas nos tratam como se a gente fosse assim de ferro, né? Que você não tem sentimentos. Eles têm, você não. E aí, quando eles te colocam nesse patamar, a gente sofre muito mais porque a gente se sente sozinho. E nesse momento, a gente corre um grande perigo. Vocês sabiam? A gente corre um grande perigo. Por quê? Porque nesse momento pode vir uma pessoa que não seja uma pessoa adequada para vir com uma palavrinha de conforto, de consolo para você, e às vezes nem sempre é uma palavrinha verdadeira, sabe? É apenas para te levar para um outro caminho. É por isso que a gente tem que estar atento nesse momento para é o curar momento a da nossa carência, alma. né, gente? É o momento da carência. Nós somos Exatamente, seres efetivamente carentes, exatamente. tá? Então, se a gente não se conhecer, e aí, olha, preste atenção no seguinte: ninguém te colocou nesse lugar.
tá? A você que se coloca nesse lugar. Então, o autoconhecimento, ele começa justamente aí. Qual é o lugar que eu me coloco hoje dentro dos relacionamentos? Com os meus irmãos, com os meus pais. A Ozeneide trouxe essa jornada dela que é belíssima, desde as aulas passadas. A gente ficou sabendo que ela ia fazer essa viagem, que ela falou, gente, eu vou encontrar minha mãe, mas eu estou indo uma pessoa diferente. Eu quero fazer coisas com minha mãe que eu não fiz, ou que eu até imagino fazer, mas acho que eu não dou conta. E ela trouxe esse depoimento belíssimo de hoje. Então, assim, na hora que você aconchega, na hora que você acolhe, na hora que você puxa para você, gente, não tem coisa melhor do que você. Sabe por quê? Porque o resultado que for gerado, seja ele positivo naquele momento ou negativo naquele momento, você está em paz com você. E se você está em paz com você, entra em estado de fluxo. Porque o estar em paz com você também está presente naquela hora que você diz assim, ó, chega, tá bom, não aguento mais, eu só vou até aqui, parou. Com você e com os outros. Você se sente segura para mostrar o seu limite. Porque se você não reconhece o seu limite, o outro não para de invadir. Isso é real. Se você não sabe o seu limite, o outro também não vai saber o seu limite e ele continua invadindo. Quantos filhos invadem, literalmente? Quantas demandas eu tenho aqui em consultório porque o pai e a mãe não sabem do limite de si? O adolescente, o filho também, seja criança, adolescente, não sabe do limite e continua invadindo. E o contrário também é verdadeiro. Eu já tive que preparar adolescentes aqui para eles reconhecerem um limite de até onde o pai e a mãe podem ir, porque tem pais que são muito agressivos, invasivos. Então, essa questão de você reconhecer o seu limite serve para tudo. As relações de amizade, as relações dentro dos ambientes profissionais, os colegas de trabalho, as chefias, as lideranças. Então, o exercício primeiro de casa, dentro do fluxo do autoconhecimento, é você reconhecer o seu limite. Até onde eu vou nesta relação, nesta outra relação, nestes relacionamentos. Quantas amizades começam maravilhosamente bem e terminam tóxicas. Quando você menos se espanta, aquele seu amigo, aquela sua amiga, sabe mais da sua vida do que você mesmo. Você não estabeleceu um limite ali, aí você fica julgando o outro, né? A outra por ter invadido. Nossa, minha cara, fulano só fica me cobrando agora se eu vou tomar um café com alguém diferente. Ah, não me convidou, né? Tá me esquecendo, né? Ah, não sei o quê. E você nem percebe. Quando você viu, não tem mais limite aquilo. Você não consegue mais fazer nada sem ter que consultar, sem ter que perguntar, sem ouvir a opinião de alguém. Então, o exercício de casa é reconhecer os seus limites. Até onde eu vou aqui nesse ambiente, com essa pessoa, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa. Quando nós estamos conversando sobre determinado assunto, financeiro, por exemplo, que dá muito conflito. Qual é o limite? Porque eu estou cheio aqui de casais que o problema é só a inabilidade de conversar sobre o financeiro. Cada um quer controlar mais do que o outro. Então, assim, você conversa só para querer controlar, para puxar o controle para você, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Mas eu acho que agora eu plantei umas sementinhas aí na cabeça de vocês, então tá com vocês. Bora lá? Cadê os homens? Quero ouvir um homem, gente. Bora equilibrar a energia, tá? Bora equilibrar aqui a energia. Cadê vocês?
Leudimar não é homem, mas ela disse que vai falar. Bom dia. Bom dia, eu sei que o seu pensamento e a sua língua estão coçando. Bom dia, sou Leidmar de Teresina. Não, hoje eu preferi, eu digo, eu ia ficar só ouvindo, porque até agora, né, boas reflexões. Já deu, inclusive, para me ficar assim, fiquei passada já. Mas, como você pediu, né, e realmente sempre esse livro, ele me tocou bastante. Desde o início, já até compartilhei com várias pessoas. Porque, assim, quando a gente tem algo que é bom, e a gente sente, né, aquela felicidade, o meu pensamento é compartilhar, né, para que outros também entre no fluxo e sinta a mesma felicidade. E o quanto é importante estar num ambiente, né, onde nós todos estamos no mesmo propósito. A Neide, essa tua fala, seu depoimento foi divino. Lacrimejei, mas felicidade, sabe? Porque me trouxe muita reflexão. Eu não tive essa oportunidade que você teve, porque a minha mãe faleceu há 14 anos, eu tinha 14 anos, hoje minha mãe tem 25 anos de falecido. E, ao mesmo tempo, eu fico grata porque eu consegui, mesmo em menor idade, ser uma pessoa obediente, né? E hoje eu consigo trazer isso para a minha relação enquanto mãe, tenho duas filhas, e enquanto esposa, enquanto profissional, consigo ter tudo isso e ambiente proporciona, tá passando para as pessoas, tudo isso que eu estou aprendendo aqui, e a felicidade que eu tenho de estar aqui com vocês. Esse livro de mim, eu imprimi, encadernei, porque para mim ele foi precioso. Como todos que a gente já leu, né? Mas ele me trouxe uma reflexão muito boa. Fiquei muito emocionada com tudo que vocês têm trazido para esse papo com relação à reflexão desse livro. E muito obrigada por eu estar com vocês. Não sei se vocês sentiram vontade, mas a vontade que eu tenho com esse livro, e ele é um livro de consulta, sabe? Dá para você ficar consultando ele diariamente. É, eu estava fazendo um atendimento e aí eu mandei sugerir, né? E a pessoa topou e eu mandei. E aí a pessoa perguntou se era normal ficar lendo o livro repetidas vezes. Eu falei, é. Ele falou, porque toda vez que eu leio, eu sou uma pessoa diferente e eu já encontro uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Então é legal a gente perceber que a gente pode ir para as leituras já sendo uma pessoa diferente. Assim como a gente pode ir Eliane, também para os relacionamentos sendo uma pessoa diferente. Oi, Leudimar. Eliane, justamente o que me fez eu encadernar, né, e trazer ele para perto de mim, que eu deixei até dentro da bolsa, é justamente isso aí que eu senti também com a questão da consulta. Ele traz os tópicos que é do dia a dia, que a gente, quando volta lá, a gente já não consegue fazer as coisas como era antigamente. Traz uma boa consulta, realmente. Me inspirou a cada do meu agente com Deus. Perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. Eu quero ouvir mais alguém. Cadê vocês? Tragam aí a percepção de vocês do livro. Mais alguém? Não? Tá todo mundo assim caladinho. Hoje é segunda-feira. Que vocês façam bom uso dessa leitura, tá? Que vocês aproveitem realmente. O livro está disponível na plataforma. Dá para reassistir a aula, porque tiveram várias participações também. Você ver o livro com o olhar do outro também é muito interessante. A gente sabe que essa leitura é uma leitura que, para cada tópico desse, dá um bom estudo. Dá para você estudar
com o seu parceiro. Eu acho que dá um trabalho interessantíssimo de você chamar o seu companheiro ou a sua companheira para ler esse livro juntos e ir fazendo aqui esses exercícios. Essa escuta é muito poderosa. Essa escuta silenciosa, essa escuta onde você vai só para escutar mesmo, faz a pergunta, escuta, acolhe, mas não é acolher o que o outro está te dizendo, é acolher as suas reais necessidades, né? O turbilhão de coisa que fica dentro de você. E mesmo que essa fala do outro seja para lhe apontar algumas coisas, veja como que isso ressoa dentro de você e a sua capacidade de lidar com isso. Então, dá aí para fazer muita coisa com esse livro. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por essa partilha, obrigada por vocês tirarem esse tempo e estarem conectados com vocês mesmos dentro dessa jornada. Porque de verdade, o que importa mesmo é o que nós estamos sendo para o mundo. Porque o mundo é mundo. Então, eu acredito que nós podemos sermos pessoas melhores para esse mundo e deixarmos também com a nossa contribuição pessoas melhores para esse mundo. A intervenção que a Rosineide fez com a mãe dela, ela relatou muito bem, eu estou fazendo para mim. O que ela faz para ela com amor, com generosidade, chega em quem é para chegar. Então a gente acaba sendo pessoas melhores e acabamos deixando pessoas melhores para esse mundo. Beijo no coração de vocês. Vamos abrir as câmaras para a gente fazer o nosso registro da aula de hoje. Isso aí, vamos abrir as câmeras e aí aqui levar nosso abraço aí de boas-vindas aos novos alunos de Portugal, aqui, especialmente aqui em nome da Ilana, que terminou falando aqui, interagindo conosco, do Miguel Pesqueira, que está aí, nosso grande líder aí em Lisboa. Que bom que vocês estão aqui. E aqui é o local, ó, de prosperar uma decisão, aqui é de prosperidade diária, e é isso. Como a Zeneide falou, o aprendizado daqui é colocar em prática. Isso é autoconhecimento. Eu aprendi hoje alguma coisa aqui, deixa eu colocar em prática. Colocando em prática, aí estou prosperando. Até porque se eu não colocar em prática, vai virar só obesidade de conhecimento. E obesidade de conhecimento não é prosperidade. Aqui no 3. 1, 2, 3. Feliz! A felicidade de quem prosperou no ICP Academy. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Miguel.